Hoje eu quero falar um pouco sobre cólica e por que não dar chazinhos, água e essas coisas pro bebezinho. Tem uns textos super bacanas na internet sobre cólica. Um dos que eu mais gosto é A Cólica, de um pediatra espanhol chamado Carlos Gonzalez. Na nossa sociedade, muita gente atribui tudo que bebê chora a cólica. Nem sempre é cólica, é isso que esse pediatra vai explicar no texto dele, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Muitas vezes o bebê está entediado, porque ele está deitado na mesma posição há muito tempo. Muitas vezes ele quer colo, muitas vezes ele está com saudade da mãe. Os bebês novinhos, eles têm uma dependência muito grande da mãe e não tem problema. Bebês são dependentes, não queiram tornar bebês independentes. Então ele vai precisar de muito colo, muito carinho, né, filha? E às vezes o bebê fica querendo conversar, ele quer atenção, ele tá com calor, ou ele tá com frio, ele vai chorar. Mas todo choro dele tem um motivo, então é importante que a gente atenda ele. Claro, os bebês, a maioria tem sim um pouco de cólica, alguns mais, alguns menos. E a gente aprende com o tempo a identificar o tipo de choro e o tipo de movimento que o bebê faz. Por exemplo, a Lara estava tudo bem com ela, de repente ela se contraía toda assim, ficava com o corpo duro, esticava as pernas, contraía a barriga. Eu sabia que aquilo ela estava com uma dorzinha de barriga, porque de repente passava, soltava um punzinho, qualquer coisa, parava de chorar e ficava tudo bem de novo. E eu sei que é desesperante, a gente fica vendo ele sofrer e não sabe muito o que fazer. Existe também uma cólica, que é entre aspas, que na verdade não é necessariamente uma dorzinha intestinal. Às vezes o bebê está cansado. Isso é muito comum. Bebês, eles não sabem dormir. Eles no útero, eles não têm ciclo circadiano, eles não têm noite e dia. Então, quando eles nascem, eles não sabem que se eles fecharem os olhos e relaxar, eles vão dormir e eles vão se sentir melhor. Então, chega no fim da tarde, o bebê começa a ficar muito cansado. E esse cansaço se transforma em angústia, porque ele fica com aquele mal-estar no corpo e não sabe o que fazer. Porque ele vai ficando irritado. Se o bebê dorme mal de dia, ele entra num ciclo de quanto menos ele dorme de dia, mais ele libera um hormônio da adrenalina. E aí mais difícil fica para ele dormir de noite. Então, na verdade, a gente não tem que evitar que o bebê durma de dia. A gente tem que deixar que ele tire boas sonecas de dia, porque ele vai dormir melhor de noite. Mas eu tava falando de cólica, né? Eu adoro misturar os assuntos. Porque muita gente acha que essa irritação do fim da tarde do bebê é cólica, tudo é cólica. E não, pode ser sono. E a Lara quase não teve cólica. Mas assim, não dá pra generalizar os bebês, eu tô falando só dela. Foi só assim nas primeiras semanas e quando eu realmente observava essa angústia abdominal que ela tinha, né? De ficar toda durinha. E aí eu descobri que cortando leite de vaca da minha dieta e qualquer derivado, qualquer tipo de laticínio, mesmo assim no ingrediente, assim, um pedaço de bolo que foi feito com leite, um pão de queijo, nada disso eu comia. Eu descobri que o leite de vaca, ele, para a maioria dos bebês, ele causa uma reação no intestino. Não é que ela seja alérgica, é muito comum a alergia à proteína do leite de vaca, por isso, inclusive, não se deve dar leite de vaca para bebês antes de 1 ano de vida. Na verdade, eu acho que não se deve dar nunca, mas antes de 1 ano é assim proibido. As fórmulas infantis são fórmulas adaptadas justamente para não causar mal ao bebê. Porque o que acontece? A proteína do leite de vaca, que é a caseína... Ó, filho, engasgou. Calma. A proteína do leite de vaca é uma proteína muito pesada. E o intestino do bebê, ele é muito imaturo. E é isso que a gente tem que entender quando a gente pensa em cólica em bebês. Eles têm um sistema digestivo imaturo, nunca passou nada por ele antes, então ele tem assim aquele intestino lisinho, não é todo cheio de ruguinhas, ele não tem a flora bacteriana desenvolvida. Então tudo vai causar reação nele, por isso o leite materno é o mais adequado, porque ele foi feito para o bebê e ele tem digestão mais leve, ele tem os probióticos, tem os anticorpos da mãe, então
O leite materno é perfeito para alimentar o bebê. Só que a proteína do leite de vaca é tão pesada que ela passa pro leite materno se a mãe consumir. Então, nos primeiros meses, é bem comum o bebê ter mais cólica se a mãe está consumindo laticínios. Não quer dizer que ele vai se tornar um bebê alérgico depois. Essas cólicas geralmente passam lá pelos 3 meses, que é justamente por causa da imaturidade do sistema digestivo do bebê. E o que a gente pode fazer para ajudar eles é paliativo, porque não tem como a gente amadurecer o intestino deles. Então, o que eu fazia? Eu ganhei de uma amiga muito querida uma bolsinha de sementes, um cheirinho de camomila. Eu colocava isso no micro-ondas e colocava na barriguinha dela, porque quando aquece a musculatura relaxa e é mais fácil passar os gases ou até relaxar, a sensação ajuda, né? Outra coisa que ajudava muito, que era assim, minha cartada final, era dar banho de balde, aquele banho de ofurô, porque o bebê fica imerso na água até o pescoço, a água é quente, relaxante, então também ajuda a soltar os gases, soltar o desconforto, dar uma relaxada na musculatura. A água alivia muito na dor, inclusive no trabalho de parto, né? Outra coisa que funcionava era pegar as perninhas dela e ficar empurrando contra a barriga e fazer movimento de bicicletinha, assim. Alternar as perninhas e fazer movimento circular, sempre em sentido horário. Isso de alguma forma acho que ajudava o intestino dela a relaxar e a funcionar. Uma coisa que eu não faço é, eu não nego colo pra ela nunca, se ela chora eu atendo. Não é assim aquele desespero, assim, eu ouço o choro dela pra entender o que ela tá precisando. Às vezes eu tô terminando de lavar um prato, então eu termino pra ir atender ela, não é nada desesperante. Mas eu não deixo ela ficar chorando, porque quanto mais o bebê chora, mais ele engole ar. E quanto mais ele engole ar, mais cólica. Às vezes a cólica, o bebê tá chorando por outro motivo. Ele tá chorando porque ele tá enjoado, ele quer mudar de posição, ele tá entediado, ele quer conversar, ele quer colo. E a gente não atende esse choro. E aí ele começa a chorar e fica nervoso, ele começa a engoliar, e aí esse engoliar faz ele ter gases, e aí a gente acha que ele tá chorando por causa dos gases, porque a gente só vai perceber depois. E nem sempre é cólica. Como eu evitava que ela chorasse, eu acho que ela não engolia tanto ar. Outra coisa muito importante é ver se o bebê tá mamando bem. Se a pega dele no seio tá correta, porque ele tem que ficar com a boca inteira abertinha, assim, ele não pode fazer biquinho, ele tem que abrir bem o lábio para que o mamilo fique bem encaixado na boca e não entre ar. Porque o bebê que tá com a pega ruim, ele engole ar, e aí, de novo, tem mais cólica. Então são coisas que a gente pode fazer para prevenir a cólica. Uma coisa que ajuda também é carregar o bebê no sling, que é aquele carregador de pano. No sling, a posição do bebê ela é bem fisiológica, ele fica com as pernas em posição meio que de sapinho, assim, os joelhos um pouco levantados, as pernas um pouco abertas, mas essa é a posição correta. E como ele fica assim, nessa posição meio sentadinho de pé no colo e apertadinho, isso ajuda a passar os gases, porque ele está na vertical, ele não está deitado no berço. Na vertical as coisas funcionam melhor. Então, carregar o bebê no sling é uma forma também de ajudar a evitar que ele tenha esses desconfortos. Muita gente comenta, principalmente assim, o pessoal mais das gerações anteriores, comenta de dar chazinho pro bebê, chazinho de erva doce, chazinho de camomila. E é errado, não se deve dar chá pro bebê de jeito nenhum, nem água, nem chá, nem suquinho. O bebê não precisa de nada além de leite materno. Muita gente acha que está ajudando o bebê ao dar um chazinho para ele ou alguma coisa assim, mas não tá atrapalhando. Por quê? Como eu estava dizendo, o sistema digestivo do bebê é imaturo. Ele não tem flora bacteriana. Quando você amamenta, você está passando essa flora para ele, você está ajudando o intestino a se desenvolver. Mas quando você faz ele tomar um chá ou uma água, é como se aquela água lavasse o intestino e tirasse tudo de bom que estava sendo formado ali. Não vai ser o fim do mundo, mas você não vai ajudar o bebê, você vai estar mais atrapalhando do que ajudando. Então não tem por que dar chá pro bebê. E outra coisa muito importante é que o estômago do bebê, ele aguenta pouca quantidade de leite por mamada. Ele vai se dilatando com o tempo, mas ele mama assim, em livre demanda, sempre que ele pede, porque a digestão do leite materno é rápida e o estômago é pequenininho, então ele mama um pouquinho, dali 2 horas, 3 horas, às vezes 1 hora,
ele quer de novo. E então digamos que o bebê mama uma quantidade X, sei lá, 200 ml de leite por dia. O número não importa, mas digamos que é 200 ml por dia. Se você dá água ou chá para o bebê, você vai estar enchendo o estômago dele com um conteúdo que não tem nutriente nenhum, porque o chá não tem nada, ele só pode inclusive irritar a mucosa do estômago ao invés de acalmar, e a água não tem nada, e o leite materno tem água, então o bebê não precisa, né, de outra coisa. Se você dá uma água, um chá para ele, você vai estar pulando uma mamada, porque ele vai ficar com o estômago cheio e vai deixar de mamar, porque o estômago dele está ocupado com algo que não é leite materno. Então, se de 200 ml de leite que ele tomava por dia, você começa a dar chá e água, ele vai começar a receber menos leite materno e, consequentemente, menos nutrientes, menos anticorpos, menos probióticos para o intestino dele e não vai acrescentar em nada. Você simplesmente vai reduzir de 100% para 80% de leite materno, porque você ocupou o estômago dele com coisas que ele não precisa e deixou aquele espaço sendo utilizado por conteúdos que não acrescentam, como a água. É isso que eu queria falar sobre cólica, como eu lido com a bolsa de sementinha, com o movimento nas pernas. Outra coisa que ajuda muito é deixar o bebê pendurado no braço, assim, de barriga para baixo. Então ajuda ele a relaxar e a soltar os gases. Banhozinho de balde e evitar medicações, né, porque todas têm efeitos colaterais e é importante a gente deixar que o organismo do bebê aprenda a se autorregular. Eu sei que às vezes é desesperador, às vezes o bebê tá chorando, a gente já tentou de tudo, não sabe o que fazer, a gente só chora junto, é terrível. Mas vamos tentar outras alternativas, tentar ouvir o choro desse bebê, entender por que ele tá chorando, se é cólica mesmo, o que a gente pode fazer para prevenir, acertar a pega no peito para ele não engolir ar, carregar no sling ou no colo para ele ficar mais numa posição vertical e tentar observar esses padrões de sono, se é mesmo cólica, o que ele está sentindo, ou se é cansaço. Então é importante a gente tentar observar os nossos bebês e ir tentando as alternativas. Um banho de balde ajuda muito e não se desesperar, porque mãe desesperada não ajuda a acalmar o bebê e passa. Essa fase ruim passa, a cada dia o intestino vai ficando menos imaturo, vai funcionando melhor e as coisas vão ficando mais fáceis, né? Então não se desespere.